Olá, sou o Dr. Cláudio Silveira, médico oftalmologista. Sou doutor em medicina pela Unifesp e trabalho com toxoplasmose desde a década de 70. Hoje vamos explicar o que fazer quando o exame de toxoplasmose der positivo. Antes de irmos para o vídeo, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos começar falando sobre quais são os exames que a gente faz para detectar a toxoplasmose. Basicamente, a gente faz dois tipos de anticorpos, o IgG e o IgM. O IgG marca a doença antiga, porque ele aparece e depois permanece a vida toda, enquanto que o IgM ele é muito mais rápido, ele aparece bem na fase inicial, antes do IgG, e permanece alguns dias ou meses, e ele cai e nunca mais volta a positivar. Então, se nós tivermos um IgM positivo, nós vamos estar diante de uma doença adquirida recentemente. E aí a conduta é tratar o quanto antes, tentando evitar que o parasita cause lesões nas células. Porque a evolução natural da toxoplasmose, caso ele não seja tratado, ele vai fazer o seu ciclo natural. Ele invade uma célula, se reproduz, rompe essa célula depois de um certo período e passa a invadir outras células. Isso pode ocorrer aonde? No olho, por exemplo, na retina. E aí ele causa uma lesão e essa lesão vai progredir. E os tratamentos precoces podem cortar esse ciclo, tratando antes que ele chegue a invadir essas células do olho ou mesmo de outros órgãos. Já no caso do IgG positivo, por exemplo, é uma situação que deve ser bem avaliada, porque nós não estamos tratando só exame positivo, a gente trata a doença. Então, se esse paciente que tem o IgG positivo, primeiro ele tem que ser avaliado para saber se o toxoplasma já causou algum dano. Por exemplo, um exame de fundo de olho. Porque se ele tiver uma lesão dentro do olho, aí dependendo do aspecto dessa lesão, ele vai receber algum tratamento. Agora, se ele não tem nenhum tipo de manifestação, tem só um IgG positivo, nós podemos pensar até em fazer um exame um pouquinho mais sofisticado, que poderia diferenciar aquele paciente que tem só um IgG positivo, muito antigo, que não está causando nada, que a gente poderia até não tratar, só observar o paciente, com aquele que tem um IgG positivo e, associado a isso, ele vai ter a presença de toxoplasma no sangue. Existe um exame que estuda o sangue total, onde pode estar presente o toxoplasma. Não é uma situação frequente, mas ela pode ocorrer. E aí sim, nós teríamos uma indicação para tratar mesmo com o IgM negativo e o IgG positivo. Claro que nós sabemos que não existe indicação para tratamento só por causa de um IgG. Só que tem algumas situações específicas. Por exemplo, nós fizemos um trabalho que foi publicado no British Journal, e esse trabalho comparava várias situações. Primeiro, pacientes com doença aguda e com doença cicatrizada, pregressa, sem atividade nenhuma inflamatória. E esse grupo que tinha cicatrizado era considerado um grupo controle. O esperado era que todos eles dessem negativos para a presença de toxoplasma. E na época foi feito um exame bem objetivo nessa pesquisa. Se tirava sangue dos pacientes com doença aguda e com doença antiga, e esse sangue era inoculado nos ratos. O esperado era que pacientes com doença aguda pudessem causar doença nos ratos. E o resultado surpreendeu, porque mesmo sangue de pacientes com doença cicatrizada antiga causaram doença nos ratos. E o que isso mostra? Que pessoas saudáveis podem ter parasitas viáveis circulando no seu sangue. E na prática, o que se faz? Vamos lembrar que a gente não trata resultado de exames de sangue, a gente trata a doença. Então, o médico que solicitou esses exames vai avaliar esse paciente. E fazendo uma avaliação do paciente, ele vai saber qual o medicamento indicado e vai prescrever. Você pode usar um medicamento por 30, 40 dias, por exemplo, que na maioria das vezes pode resolver o problema. Já no caso de uma gestante, é uma situação especial, porque se a gestante adquirir a doença durante a gestação, logo que for feito o diagnóstico, ela deve receber o tratamento, até que nasça o bebê. É bom lembrar que alguns medicamentos devem ser suspensos alguns dias antes do nascimento, porque senão o bebê pode nascer com alguns problemas. Agora, se um primeiro exame do pré-natal ou nos primeiros meses da gestação der negativo, essa paciente não está livre de adquirir a doença nos meses subsequentes. Então, o ideal é que ela faça a cada 30 dias um novo exame, porque se eventualmente for detectada a toxoplasmose, ela vai receber o tratamento específico. Qual a conduta diante de um caso de doença aguda? Esses dias eu vi uma menina de 5 anos que apresentava febre
e já veio com um diagnóstico de toxoplasmose com o IgG baixo e o IgM bem alto. Primeiro ela recebeu tratamento específico, mas além disso, a conduta é orientar a família, porque ela pegou da onde? A gente pensa na alimentação, então todo mundo que come na mesma mesa deve fazer esse exame de toxoplasmose. E mesmo, não só pela comida, quem vive no mesmo ambiente pode ter se contaminado. Porque aí você pode identificar uma doença que esteja assintomática, que mais tarde poderá causar um problema ocular, por exemplo. Outros exames que estão disponíveis, que a gente pode usar, são exames para avaliar a doença aguda, que é o IgA e o IgE. Eles são mais ou menos, são semelhantes ao IgM e têm os mesmos problemas do IgM, que são falso positivo. Então, a opção talvez seja fazer um IgM bem feito, repetir ele com técnicas diferentes, se for o caso. E tem uma situação bem importante. Existem IgMs persistentes, em que a pessoa tem um IgM já há vários anos, mas ele não cai, ele não vai para zero, como na maioria dos casos. Isso confunde muitos médicos. Nós vamos dizer, será que essa doença é aguda ou é só um IgM que por algum motivo não está caindo? Diante dessa dúvida, se o IgM persistente está marcando doença aguda ou não, a gente volta ao PCR, técnicas de biologia molecular que poderão nos ajudar a definir se o paciente precisa ser tratado ou não. Se você tem ou conhece alguém com essa doença, deixe aqui nos comentários. Quer saber mais sobre toxoplasmose? Acompanhe nossos vídeos.